Meu caro presidente do Congresso Nacional, deputado Roberto Freire, meu caro senador Cristóvão Buarque, que junto com Roberto também formalizaram o pedido dessa sessão. Queria homenagear a família Lira na pessoa da sua esposa, homenagear as 3 filhas, Renata, Patrícia e Juliana, os irmãos Gilberto, Angelice e João, atual vice-governador de Pernambuco, homenagear Marcelo Teixeira, cunhado de Fernando Lira, e essas homenagens elas se dirigem especialmente a você, Márcia, que conhecemos há muitos anos e sabemos da sua formação, da sua grandeza e da sua amizade. Você é uma pessoa, reduzindo em poucas palavras, uma pessoa do bem. Eu queria ter a iniciativa que teve Roberto de improvisar, não é? De contar fatos, casos, coisas que se ligaram à vida de Fernando Lira. Mas a gente chega a uma determinada idade que fica, a partir daí, com certo cuidado para não ser traído por emoções e outras coisas, né? Então, como já homenageei Fernando dessa mesma tribuna, numa sessão do Senado, eu, infelizmente, não podia ir ao funeral de Fernando, porque, quando da sua morte, eu estava fora do país, estava no exterior, e lamentei muito. Mas já homenageei Fernando aqui, já homenageei Fernando através de vários depoimentos, e sempre com aquela consciência de que nem precisava botar no papel ou expressar, exteriorizar aquilo que eu sempre achei de Fernando. De forma, Cristóvão e Roberto, você vai passar por aqui, eu tenho certeza, Cristóvão, vai fazer um belíssimo discurso, mas eu resolvi botar no papel. Para mim, é motivo de muita honra reverenciar a memória de Fernando Lira. Faço isso com imenso respeito, pois acredito fortemente que a gente deve valorizar personalidades exemplares, que sirvam de modelo, especialmente para as novas gerações, especialmente quando essa pessoa fez da política, que anda tão em baixa, o seu quase sacerdócio. Quando a gente olha para a história de Fernando, percebe que dificilmente ele teria procurado outro caminho que não fosse o da vida pública. Desde muito cedo, Fernando mostrou que tinha a política no coração e na mente. E essa vocação surgiu num momento difícil da história do Brasil, quando o país amargava um regime ditatorial que tolhia as liberdades democráticas, caçava mandatos populares, perseguia, torturava e matava. Devo ressaltar que, para fazer política naqueles dias, principalmente quando se estava na oposição, não bastava apenas ter a vocação. Era necessário também muita coragem, física inclusive. E isso Fernando sempre teve de sobra. Uma força admirável, que o levou também a enfrentar com galhardia e perseverança sérios problemas de saúde. Tive o privilégio de fazer dobradinha política com Fernando na minha primeira eleição em 1970, quando disputei uma vaga de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Também compartilhamos uma mesma referência política, uma referência de comportamento e de vida na figura do ex-deputado Egídio Ferreira Lima. Poucas pessoas se lembram desse fato, mas Fernando chegou a chefiar um jornal, uma publicação de oposição, o semanário Folha do Povo. Usou dinheiro do próprio bolso, mesmo sabendo que se tratava de uma missão quase impossível, pois quem ia anunciar
no jornal de oposição à ditadura. Ainda mais no Nordeste, região sempre tão dependente da boa vontade de Brasília, infelizmente, uma triste realidade que ainda persiste. A Folha do Povo terminou fechando, vítima da falta de anunciantes. Essa breve incursão na imprensa talvez explique a forte ligação que Fernando sempre teve com esse importante segmento da sociedade. Sempre teve com os jornalistas. Após sua morte, fui procurado por alguns desses profissionais da mídia que falavam com admiração e respeito de Fernando, deixando claro que ele sempre buscou construir amizades ao longo das décadas, indo além das formalidades existentes entre o repórter e a fonte das notícias. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, familiares e amigos de Fernando Lira. Com seu vozeirão peculiar, seu estilo pausado de discursar, Fernando Lira foi ao embate, percorreu Pernambuco e depois todos os estados deste imenso país. Mas não era apenas a voz de trovão que empolgava todos aqueles que acreditavam no Brasil melhor, que acreditavam que a sociedade brasileira conseguiria deixar para trás aquele momento de trevas, de tristeza e repressão. Fernando tinha voz de barítono, mas também tinha conteúdo. Foi um dos homens mais inteligentes que conheci. Arguto como poucos, hábil, qualificado, Fernando exercia com primor a desafiadora função de articulador. Exerceu esse papel quando foi um dos criadores do Grupo dos Autênticos, do velho MDB, que deu uma face de vanguarda à oposição. É fato que o MDB foi permitido para ser o partido do não-senhor, para dar um verniz democrático ao regime criado após o golpe de abril de 1964. Era uma oposição consentida, que começou a mudar justamente a partir da atuação dos autênticos. O Grupo dos Autênticos representou, do ponto de vista histórico, uma resistência dentro da resistência, que se mostrou essencial, pois levou o MDB dos gabinetes de Brasília para as ruas e fez com que a oposição causasse, 10 anos após o golpe militar, a primeira rachadura no modelo de democracia, tocada à base de atos institucionais, com a vitória obtida nas urnas de 1974. Fernando realizou articulação política semelhante, uma década depois, em prol da candidatura de Tancredo Neves à presidência da República. Acreditou no sucesso quando até o governador de Minas Gerais era cético. Fernando tinha convicção de que a democracia seria resgatada no Brasil, utilizando o próprio instrumento criado pelo regime autoritário. E estava certo. O deputado autêntico se unia ao governador moderado para pôr um fim a 20 anos de ditadura. Veio a vitória esmagadora no colégio eleitoral, ecoando nas ruas a bela campanha das diretas já, para em seguida o Brasil chorar o desenlace trágico da morte de Dr. Tancredo. O Dr. Tancredo, antes de ser acometido pela enfermidade que o levaria à morte, havia escolhido Fernando para ser ministro da Justiça, papel que cumpriu com maestria nos 11 meses em que esteve à frente da pasta. Abriu caminho para que o Brasil jogasse no lixo o entulho autoritário, expressão de gênio, cunhada por ele, como tantas outras que legou à história política do país. Nesta única experiência executiva que teve, Fernando mostrou que poderia ir além de um excelente parlamentar. Soube montar uma equipe de alto nível no Ministério da Justiça, na convicção de que o trabalho a ser desenvolvido naquele período reabriria as portas do país à democracia, consolidada em 1988, com a promulgação da Constituição Federal. Senhoras deputadas, senhores senadores, senhoras e senadores,
Este foi o Fernando Lira na sua dimensão política, na luta pela democracia, pela justiça, pelas liberdades em todos os níveis. Mas existe outro Fernando que complementava o homem público, o parlamentar atuante e corajoso, o filho, marido, irmão, pai, avô, tio e amigo. Esses personagens conviviam harmonicamente. Fernando era sempre bem-humorado, com uma conversa agradável, inspirada, e também gostava da boa bebida e da boa comida. Essa paixão pela vida marcou a trajetória de Fernando. Para os amigos, era sempre um susto quando surgia alguma notícia negativa sobre a sua saúde. Porém, após cada nova crise, ele sempre voltava mais animado, disposto, mais um exemplo para todos nós, especialmente para aqueles que fraquejam ao primeiro sinal de dificuldade. Para concluir essa homenagem que o Senado da República presta a Fernando, a sua família e a seus amigos, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero recorrer a uma frase do jornalista pernambucano Ivan Maurício, amigo de Fernando, e que esteve junto dele em diversas oportunidades, inclusive na experiência da Folha do Povo. Abre aspas. A arte de fazer amigos foi o maior legado que Fernando deixou. Fecha aspas. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Agradecendo ao